Pessoal, tudo bem? Eu tô tentando fazer um vídeo para vocês a respeito de educação infantil para tirar algumas dúvidas. Eu fiz um vídeo sobre a escola da Alice, mas eu fiz um vídeo bem informal mesmo, falando sobre as minhas impressões. E só esclarecendo uma dúvida, quando eu falei que às vezes a criança está fazendo algo que rouba um tempo que é da infância dela, eu não quis dizer que está roubando a infância. Uma infância roubada é só se você amarrar a criança. Não, eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que é um momento precioso que a criança poderia estar fazendo algo que realmente é mais importante para a idade dela. Isso nós estamos falando de criança de 3 anos, eu não estou falando das de 5 nem das de 6, tá? Que seria mais precioso para a idade dela e às vezes ela está fazendo algo que não é necessário ainda. E toda vez que você está fazendo uma coisa, a criança não precisa fazer tudo que é só o que é necessário, mas todas as vezes que você está fazendo algo desnecessário, algo necessário está deixando de acontecer, porque a gente não consegue fazer as duas coisas. Porém, eu estava falando para crianças de 3 anos, pensando em quê? Pensando em hoje que tem escolas particulares, isso aí eu li, são pesquisas, eu não inventei, alfabetizando criança aos 3 anos. Foi pensando nisso. Então, enquanto tá ali aplicando o método alfabetizador, passando atividades de alfabetização para a criança, ela realmente está perdendo um tempo precioso da vida dela. Isso aos 3 anos, gente. Eu não tô falando de 5, 6 anos. Aí é outra coisa. Mas isso aí foi uma pesquisa que eu li que as escolas estão fazendo isso. Eles chamam até de alfabetização precoce. Não é a idade para se alfabetizar. Isso não quer dizer que essas crianças vão aprender. Muitas vão aprender, mas a maioria não aprende a ler com 3 anos. Uma boa parte não aprende. Bom, enfim, eu vou dividir esse vídeo. Vou dividir em vários assuntos para ele não ficar muito grande, tá? A primeira coisa que eu quero falar é sobre a educação infantil de uma forma geral. Eu vou falar geral, aqui no Brasil. Qual o objetivo da educação infantil? Primeira coisa, a gente tem que entender que quando eu falo de educação infantil, eu não estou falando de escola. Escola é a partir de 1º ano, tá? Ensino fundamental, chama escola. Antes disso não é escola, é pré-escola, é educação infantil. E no 1º ano, só lembrando que esse 1º ano era pré, ele fazia parte da educação infantil. Então as crianças não eram alfabetizadas aqui, tá? Porque a educação infantil não tem esse propósito. Se você acha que é importante, se você acha que é bom, ótimo, é um acréscimo, mas ela não tem esse objetivo. Então esse 1º ano ele ficava aqui como pré, como grupo 4, como jardim 3, ele tinha vários nomes, mas ele estava aqui. Aí o governo tirou ele da educação infantil e colocou aqui. Então as crianças entraram na educação fundamental mais cedo e estão sendo alfabetizados um pouquinho mais cedo. Eu vejo problema nisso? Não vejo. Ela vai terminar mesmo o processo de alfabetização dela no 2º ano. Então, beleza, tá tudo certo. Agora vamos entender a educação infantil. A educação infantil, ela nasceu não da necessidade de intelectualizar a criança, de dar um ensino formal para ela. Ela nasceu de uma necessidade muito simples. As mulheres começaram a trabalhar e precisava de um local para colocar as suas crianças. E esse local precisava ser um local que tivesse higiene, que tivesse brinquedo, que tivesse alguém amoroso, afetuoso para cuidar. Qualquer mãe quer um espaço assim, quer ou não quer? Onde as pessoas sejam amorosas, onde seu filho tem um monte de brinquedo para brincar, porque afinal de contas você vai trabalhar. Deixar ele num ambiente com outras crianças, num ambiente de segurança, um lugar que você tem referência, é muito melhor do que de repente você deixar com uma babá. Às vezes você não conhece ninguém para deixar essa criança. Então é interessante, é muito interessante. Então existiam as casas que cuidavam das crianças. E quem cuidava dessas crianças eram cuidadoras. Elas não precisam ser estudadas. Então os pais pagavam mensalmente e lá elas cuidavam. Dava comida, dava banho. E elas começaram a ter um parquinho, brinquedos, claro, para distrair as crianças. Com o tempo, os pais, os educadores começaram a querer, né, se movimentaram para que o Estado assumisse que não chamava educação infantil ainda, mas que assumisse isso, de ter um local onde as crianças pudessem ficar para que as mães pudessem trabalhar, né? Assim como tinha na escola, né? Tem escola pública, ter a educação infantil pública também. Então o Estado começou a oferecer esse tipo de abrigo para as crianças, que é onde surgiram os berçários, as creches, a educação infantil. Bom, enfim, aí o Estado
começou a ofertar esse tipo de educação para a comunidade, né? Então o Estado começou a ofertar isso, só foram exigindo que aqueles profissionais que cuidassem das crianças, que cuidavam das crianças, fossem alguém que tivesse qualificação. Então foram exigindo um pouquinho mais. Primeiro tinha que ter magistério, depois teve que ter pedagogia, e aí eles criaram um currículo para a educação infantil. Eles criaram um currículo, falaram assim, não, vamos padronizar para não ficar bagunçado. E isso, gente, eles foram, claro, foram especialistas, gente da área, tanto da saúde da criança, quanto da educação mesmo da criança. Então eles começaram a perceber que de que forma poderiam esses profissionais da educação infantil atuar no desenvolvimento da criança, até para que ela fosse melhor na escola. A hora que ela chegasse no primeiro ano, ela se desse bem com os conteúdos formais que iriam ser apresentados, saber se relacionar com o outro, saber se comportar. Então, o que precisava ter na educação infantil para ajudar essas crianças lá, quando eles chegassem na escola? Então, criaram os referenciais infantis. E eu vou deixar agora para vocês, nesse vídeo, qual é a proposta da educação infantil para o Brasil inteiro. Se a escola está oferecendo informática, inglês, alemão, francês, se a escola está alfabetizando, se a escola está ensinando 4 operações na educação infantil, ela está oferecendo algo a mais. Porque no referencial infantil eles não estão dizendo que esse seja o objetivo da educação infantil. E lembrando que esses referenciais, eles foram criados a partir de estudo que mostra como a criança da educação infantil, como que ela funciona e o que ela precisa nesse momento da vida dela. Não importa se ela está em casa ou se ela está na escola. O que ela precisa para que ela consiga desenvolver melhor intelectualmente lá no primeiro ano. Então vamos ver aí o que está dizendo os referenciais infantil. Lembrando que isso é do MEC, não é do Montessori, não é do Waldorf, não é da escola construtivista. Objetivos gerais da educação infantil. Lembrando que a educação infantil, gente, é antes da escola, ela não é escola. A prática da educação infantil deve se organizar de modo que as crianças desenvolvam as seguintes capacidades. Cada escola vai se organizar de uma forma, mas dentro desse propósito. Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações. Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar. Estabelecer vínculos afetivos e de troca com os adultos e crianças, fortalecendo a sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social. Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração. Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente de agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para a sua conservação. Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades. Utilizar as diferentes linguagens corporal, musical, plástica, oral e escrita, ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido. Expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu próprio processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva. Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade. Oi, gente, eu vim aqui, esse vídeo hoje tá todo remendado, porque acabou a bateria do meu celular, aí eu coloquei aqui pra carregar e aqui é melhor pra mim. Então, gente, mas o que eu quis com esse vídeo mesmo é pra mostrar pra vocês que a escola que a Alice tá, ela não tá diferente daquilo que os referenciais infantis
trabalha. Agora sim, a abordagem, como que você vai fazer isso? Cada escola tem o seu jeitinho, e vocês viram que tem a palavra escrita aí, mas essa escrita é espontânea. Escrever é você dar o giz para a criança, o lápis, e deixar a criança escrever do jeito dela, mas hora nenhuma falou de alfabetização. Agora, o que o governo fez? Ele não pode mexer para dizer assim, não, agora vamos colocar aqui na educação infantil, vai alfabetizar também, até porque os referenciais infantis, ele vale para desde o berçário até o último ano da educação infantil, ele vale para tudo. Então, em todos os momentos, você está estimulando o desenvolvimento da criança de acordo com as fases dela. Então, no berçário você desenvolve um jeito, no jardim 1, no maternal de outro jeito, no jardim 1 de outro jeito, e assim você vai sempre estimulando. Agora, o que o governo fez? Como ele queria alfabetizar as crianças um ano antes, mais cedo, para não mexer nos referenciais infantis, porque eles são muito bem estruturados, ele pegou o último ano da educação infantil e jogou no ensino fundamental. Então, nossas crianças hoje, elas já estão sendo alfabetizadas um ano antes do que algum tempo atrás. Eu não vejo nenhum problema nisso, para mim tudo bem, é uma idade que até acho que é aceitável alfabetizar, tá? Sem problema nenhum. Eu deixaria de colocar a Alice numa escola se eu achasse que é uma escola boa, que tem valores, que explora muito o brincar, porque alfabetiza um ano antes também, né? Porque tá alfabetizando com 5 anos. Eu acho um pouco desnecessário, mas para mim isso não seria um problema. Agora, eu não colocaria a Alice numa escola que com 3 anos desse atividade, sabe? Atividade em folha, de ligar pontinho, de já saber registrar número. Isso realmente eu sou contra para qualquer criança. Eu tenho... Olha quem tá aqui, titias. Então, gente, mas eu resolvi mostrar para vocês os referenciais infantis, por quê? Porque eu acho que o ponto mais polêmico no meu vídeo foi quando eu falei... foi quando eu falei que lá na educação infantil eles não alfabetizam. Foi pra escola e já voltou. Tô bipada. Tá bipada. Você tá gripada? Tô. Deixa a mamãe falar com as titias, você deixa? Depois você fala, tá bom? Titias. Você já falou, agora é a mamãe. Eu senti que foi mais polêmico quando eu falei que não alfabetizava. Mas existem muitas escolas que não alfabetizam, tá? Não, lá não é a única. A diferença é que lá, como eles não alfabetizam, eles também não... Assim, o que eu percebi é que eles não entram com o processo de letramento também. Eles deixam isso tudo pro primeiro ano. Porque, assim, muitas escolas não é que elas alfabetizam, é que elas mostram o alfabeto, mostram algumas palavrinhas, e tem criança que assimila, tem criança que os pais ensinam em casa. Então, às vezes, a criança acaba lendo. Mas muitas escolas não alfabetizam na educação infantil, não alfabetiza. Quando chega no último ano da educação infantil, eles começam a mostrar alguma coisa para a criança assimilar. Lá no Waldorf eles não fazem isso, eles deixam tudo para o primeiro ano. Tá? Então não é nada assim demais, mas eu sabia que isso ia ser polêmico, por isso que eu demorei a falar. Porque não é porque não alfabetiza, significa que não está ensinando. Sabe, por exemplo, aquelas atividades na folha de ligar pontinho? Aquilo lá, gente, nem se usa mais. Aquilo lá é para trabalhar a coordenação motora fina e para trabalhar o traçado da criança, né? Aí começa a passar aquilo com 2, 3, 4 anos para criança. Uma criança com 5, 6 anos, ela já tem maturidade. A hora que ela for fazer as letras, ela já sabe fazer. Ela já olha lá, faz, não faz muito bem, faz torto, logo ela vai corrigir, logo ela faz perfeito. Então ela não precisa disso. Então, enquanto tem muitas crianças aí cobrindo pontinho com 3 anos para só saber escrever mesmo com 5 ou 6... Enquanto isso, tem escola que não é só a da Alice, que está trabalhando outras atividades. E a coordenação motora fina, ela vem através do brincar. Quando a criança pega um galinho, por exemplo, de árvore e risca na areia, é a mesma coisa, é o mesmo objetivo. Então, para que você vai sentar a criança numa cadeira, com uma certa postura, para ela ficar fazendo isso no papel, se ela pode fazer na areia, se ela pode riscar? Igual tem escola, a escola da Mel, fazia muito isso, dava giz de lousa para as crianças e deixava riscar as calçadas. Deixava riscar. É o mesmo do pontinho, o mesmo do pontilhado, não tem diferença. Então é isso que eu falo. Então às vezes a pessoa fala, nossa, mas não faz nenhuma atividade na folha? Não, porque faz na areia, faz com a natureza, faz na hora de preparar o lanche. Agora sim, tem gente que acha que isso não vai aprender, né? Aí isso aí é individual de cada um, né? Tem pai que gosta de ver lá aquela pasta cheia de atividade na folha, e é bom mesmo, não vou dizer que não é, muito bom ver os trabalhinhos dos nossos filhos, mas isso aí eu vou ver depois.
tem sempre alguma coisa que a gente procura nas escolas, né? Por exemplo, eu e o Fred, a gente tem a nossa filosofia própria de vida, aquilo que a gente valoriza. Então, eu acho que é muito importante, não é a gente deixar isso a cargo da escola para resolver certas questões. Mas é muito bom quando você encontra uma escola que pensa mais ou menos parecido com o seu, que é o caso da escola da Mel também. Qualquer dia eu vou falar da escola da Mel. Ela tem uns valores que para mim são muito importantes. Inclusive, se a Alice não fosse para Waldorf, a Alice ia estudar lá. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.